Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paula Roberta. Que prazer poder compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nesses dias, meditando em Atos, o Senhor colocou no meu coração uma passagem em Atos 12 que fala do momento em que Pedro estava sendo liberto por um anjo do Senhor. Essa passagem ela remete muito à nossa vida real, do dia a dia, e é esse tipo de mensagem que eu gosto de trazer. Mensagem que você pode trazer para a sua vida e aprender algo na prática. Vamos analisar juntas o que essa passagem pode nos ensinar. E eu espero que você compreenda o que Deus quer falar no seu coração. Pedro estava preso e no dia seguinte, né? Então aqui a gente está falando de uma noite na prisão. No dia seguinte, Pedro ia ser apresentado ao povo. Provavelmente, Pedro iria morrer. Mas nesta noite, né, na noite que antecedia, com certeza Pedro estava sob muita pressão, sabendo que por mais que ele não tinha medo da morte, ele sabia que no dia seguinte poderia sim ser seu último dia de vida, talvez aquela noite seria sua última noite de vida. E naquela noite, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou um anjo para libertar Pedro. E tudo aconteceu de forma milagrosa. E eu quero ler com você para a gente aprender algo muito precioso juntas, tá bom? Pedro estava preso ali com duas correntes entre dois soldados. Havia guardas de vigia no portão da cadeia. Vou ler Atos 12, no versículo 7. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. Uau! O anjo tocou no ombro de Pedro e disse assim: levanta-te depressa. Então imagina essa cena, gente. Ele começou a correr para sair dali. E então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. Uma aventura tudo isso, né? E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa, venha comigo, ordenou o anjo. Aperte o cinto, voltando aqui no versículo 8, né? Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. Uau! Põe a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Essa parte me chamou muito a atenção. Porque quantas vezes, gente, isso não é real na nossa vida? Pedro estava em um processo ali, em um momento de ser livre. Ele poderia morrer no dia seguinte, né? Mas Deus não permitiu que Herodes colocasse ele àquela prova e Deus enviou um anjo para tirar ele daquele lugar. E eu posso trazer essa cena para nossa vida real, porque quantas vezes nós estamos em um processo de vitória com o Senhor, mas tudo é tão delicado, as coisas estão acontecendo de forma tão milagrosa, tudo é tão grandioso que a gente não consegue perceber. Não consegue perceber. Pedro ainda estava meio assim, né? Imagino eu que estava dormindo, meio grogue, sem entender se aquilo era uma visão, se Deus de fato estava libertando ele. Ele estava meio que tonto, vamos dizer assim, para entender melhor. E talvez a gente está assim agora. Talvez você esteja assim, meio sem controle da sua situação, meio que sem compreender o que Deus está a fazer, sem ter discernimento do momento em que você está vivendo, sem conseguir acreditar em tudo que você está vivendo. Talvez seja tudo muito bom, talvez seja tudo muito ruim. O que eu quero te dizer é que isto é comum. Pode ser sim que em alguns momentos da sua vida a sua visão fique meio embaçada. Pode ser sim que em alguns momentos da sua vida, mesmo para você, mulher de Deus, que busca todos os dias sabedoria no Senhor, não importa. Somos seres humanos, somos mulheres passíveis de erros e nós podemos sim, às vezes, nos embaraçar entre nossos sonhos, entre as visões e a realidade, sem entender muito bem o que está nos acontecendo, sem ter muita clareza naquele momento. Deus não nos condena por isso, não. Muito pelo contrário, o Senhor, ele continua a nos guiar. Tem alguns momentos da nossa vida que nós não vamos perceber tudo naquela hora.
Tem algumas fases da nossa vida que a gente não vai conseguir encontrar o controle dela. E a gente não vai saber o próximo passo a dar. A gente não vai saber como reagir a tudo. E isso é comum. Mas o Senhor sempre vai enviar um anjo para segurar na sua mão e para fazer com que as correntes caiam, para fazer com que os portões se abram e você vai conseguir passar por cada momento, por cada fase, por cada processo e chegar lá naquele lugar de intercessão e chegar lá naquele lugar de clamor. Então não se apavore, não se desespere. Se você sabe que essa palavra está falando com você, o Senhor vai enviar a provisão para te guiar em cada pedacinho desse processo, cada portão. Isso fala de processos, cada guarda que ele teve que enfrentar. Isso fala de ciclos, de fases. E o anjo do Senhor esteve com ele até o último momento. E olha esse versículo aqui. Vamos ler o versículo 10. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Quando que o anjo foi embora? Depois que Pedro estava totalmente livre. Depois que aquela obra estava concluída. Então você não precisa temer. Você não precisa pensar que no meio desse furacão que você está vivendo, o Senhor ele vai te deixar. Não precisa você pensar que o seu Pai é capaz de soltar as suas mãos. Sabe quando fala do último portão ali, o de ferro? Eu posso imaginar ele gigantesco. Eu posso imaginar, né, a gente vindo ali de uma caminhada de processos, de fases da nossa vida, passamos pela primeira guarda, passamos pela segunda, e eu posso imaginar chegando lá no terceiro, já cansadas, talvez com o dia amanhecendo. Vamos brincar de trazer isso para a nossa vida? Talvez você está chegando lá no terceiro portão, só que é de ferro, ele é grande. Talvez você não tenha mais forças para fugir. Talvez você não tenha mais forças para encarar mais esse desafio. Só que eu quero trazer uma palavra de esperança para você nesta hora. O portão se abriu sozinho. Sabe por que o portão se abriu sozinho? Porque Deus sabia que ali, naquele momento, ele tinha que fazer aquilo. Talvez Pedro não conseguiria. Talvez não seria o anjo. Mas Deus, às vezes, vem e intervém com a sua poderosa mão e faz milagres sim. E toca onde a gente não consegue tocar. Opera onde a gente não consegue operar. E essa palavra ela é para mim agora. Porque eu sei aonde o Senhor tem me mostrado portões de ferro na minha vida. E eu sei que na hora certa o Senhor vai fazer com que eles se abram sozinhos. Então essa palavra não é só para você não, mas eu ministro ela para minha própria alma. Porque nós precisamos entender que o Senhor sabe até onde vai a nossa força. Até onde a gente dá conta de batalhar e de correr. Talvez você precise passar pelo primeiro portão e encarar também a segunda guarda. Mas pode ter certeza que quando você chegar nos grandes portões de ferro, Deus vai estar lá. E Ele vai tocar e aquela porta vai se abrir. Ele vai operar aonde você não consegue. Ele vai pôr a mão dele aonde for grande demais para você. Dessa história toda, a parte que eu mais gosto é o versículo 11. Então Pedro compreendeu, ele caiu em si, em outra tradução, e percebeu o que estava acontecendo com ele. Então ele caiu em si. Olha, gente, como que ele não estava, né? Meio que desbaratinado, perdido no meio daquele processo. Agora sei que de fato o Senhor mandou o anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de fazer comigo. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali, reunidas, orando. O final dessa história você conhece? Pedro bateu na porta e saiu uma serva ali. Ela ficou tão eufórica de perceber que Pedro estava na porta que ela nem conseguiu abrir a porta. Ela voltou e falou, Pedro está
porta, Pedro está à porta. E o pessoal falou, essa aí não tá normal, essa aí tá biruta, né? Mas ela viu que realmente era Pedro, eles abriram a porta, Pedro entrou e não pôde ficar muito ali. Era o momento de seguir em frente. Ele não conseguiu nem desfrutar da bênção ali com os irmãos, do resultado da oração e da intercessão daqueles irmãos, porque eles estavam clamando para que Pedro fosse liberto. E eu aprendo muito com isso. Foi um ciclo de realmente, uma fase, um momento que Pedro precisava seguir em frente. Não conseguiu nem parar para desfrutar daquilo com os irmãos, mas Deus permitiu ele ir lá para mostrar para eles o poder da oração, o poder da intercessão. Eu gosto tanto disso, já falei muitas vezes sobre esse pedacinho da Bíblia. Que poder o Senhor nos mostra aqui. Tudo isso, irmãs, tudo isso, irmãos, foi resultado de um povo que estava clamando. Continue no seu clamor. Continue apresentando diante de Deus todos os dias aquilo que você sabe que é preciso clamar. Não desista, não. Sabe por que você não vai desistir? Porque vai chegar um momento em que o seu milagre vai bater a sua porta. E você não vai nem acreditar de alegria. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Ele sabe o momento certo em que ele precisa enviar o seu anjo, em que ele precisa tocar para cair no chão todas as correntes, em que ele precisa abrir todos os portões tão gigantes e pesados. Ele sabe o momento em que ele tem que chegar na sua vida. Continue clamando para que você viva a resposta da sua fé. Não fique de braços cruzados depois de ouvir essa mensagem. Deus sabe a hora de chegar na sua vida. E seja canal de bênção. Envie essa mensagem para outras pessoas que você sabe que elas precisam de algo que só Deus pode fazer por elas. Envie essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir que há momentos da nossa vida que é preciso seguir em frente. Que às vezes nós não vamos conseguir parar para celebrar muitas coisas, desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor quer que a gente avance, o Senhor quer que a gente continue, que a gente vá mais longe e não se contente com aquilo que Ele já fez, mas que a gente continue avançando para que Ele nos use para mostrar que a nossa vida é um milagre para muitas outras pessoas. Amém? Que foi o que Ele fez com a vida de Pedro. O Senhor não vai soltar as suas mãos antes da hora. Guarda essa palavra no seu coração e envie ela para o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e eu espero que seu coração seja fortalecido nessa hora. Amém?